noite a todos, graça e a paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus essa noite no livro do profeta Isaías, o capítulo 55. O livro do profeta Isaías, o capítulo 55. Antes eu gostaria de chamar a sua atenção mais uma vez para o nosso encontro de amanhã à noite, 20h30, o nosso encontro mensal do Fórum Cristão de Profissionais. Nossa convidada de amanhã é Elaine Saad, que vem nos falar sobre o profissional que faz a diferença, ou os segredos de uma carreira profissional bem-sucedida. Já faz tempo que nós vivemos um mundo em que não é importante apenas ter um emprego, é importante ter trabalho e é importante ter isso que estão chamando por aí de empregabilidade. Então é mais ou menos essa a nossa discussão amanhã. Que tipo de profissional o nosso mundo está querendo? Que tipo de profissional o mercado está buscando? E evidentemente que por ser o nosso Fórum Cristão de Profissionais, nós vamos fazer a crítica desse conceito e vamos enxergar para isso de maneira cristã. Nós temos que ser esse tipo de gente que o mercado está pedindo? Sim, não, por quê, como, enfim. Amanhã vamos conversar sobre o profissional que faz a diferença, segredos para uma carreira bem-sucedida. Amanhã, 20h30, encontro mensal do nosso Fórum Cristão de Profissionais. E também queria fazer um pedido, um convite, uma convocação, não sei como caracterizar adequadamente, mas na verdade é uma oferta de ministério para você que é arquiteto, decorador ou trabalha em alguma atividade afim. Nós precisamos mobilizar e queremos identificar quem são esses profissionais aqui da nossa comunidade. Nós temos desafios e projetos para desenvolver internos e queremos saber se você pode nos ajudar. Então, se você é arquiteto, decorador ou trabalha com algo parecido, após a nossa celebração, ao lado do estande do Fórum Cristão de Profissionais, aqui à minha direita, você vai lá, preenche o seu nome, depois a gente faz contato com você. Muito obrigado, é isso, nós estamos em Isaías 55. Quero ler com você a palavra de Deus hoje à noite no livro do profeta Isaías, o capítulo 55. Diz assim a palavra de Deus: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Mais sinal do reino. O que é ser cristão e o que é ser igreja? Nós fazemos essa pergunta o tempo todo. O que é ser cristão e o que é ser igreja? Uma das respostas que nós podemos dar e que temos dado aqui em nossa comunidade é que ser cristão e ser igreja é ser um sinal do reino de Deus. A igreja é essa comunidade testemunha, e não apenas a comunidade que testemunha ou que é testemunha, mas é essa comunidade a serviço do reino de Deus no mundo. Então, mais sinal do reino é uma forma de dizermos a nós mesmos que o reino de Deus ainda está dando os seus sinais e que nós somos convocados para sinalizar ainda mais o reino de Deus, mais sinal do reino. Agora, a questão é, o que significa sinalizar o reino? O que significa apresentar no mundo e ao mundo essa presença concreta do reino de Deus em nossa história, na nossa realidade? Significa, por exemplo, levantar a voz e estender as mãos para que no nosso mundo haja mais pão. Mais pão.
quando nós nos perguntamos quais os sinais do reino que queremos ver ao nosso redor, quais os sinais do reino que queremos protagonizar, quais os sinais do reino que queremos também nós experimentar, nós identificamos em palavras. E fizemos um exercício de reflexão, de meditação, de oração, de conversa, para tentar encontrar pelo menos 8 palavras. 8 palavras que expressassem 8 sinais do reino de Deus. Uma destas palavras foi pão. Nós queremos mais pão. Pão é um sinal do reino de Deus. E quando falamos assim que queremos pão como sinal do reino de Deus, nós necessariamente estamos falando pelo menos 2 coisas. 2 coisas apenas quando falamos que queremos mais pão como sinal do reino. A primeira delas é que nós estamos nos levantando contra a fome e a miséria. Não resta dúvida, é óbvio, eu nem deveria gastar muito tempo para falar sobre isso, porque nós vivemos num mundo onde há fome. Infelizmente, há fome. Chegamos recentemente a 7 bilhões de habitantes no planeta Terra, e a ONU nos informa que dos 7 bilhões, 1 bilhão de habitantes do nosso planeta passam fome. Ainda há fome no mundo. Há gente que não tem pão, não tem o mínimo necessário para sobreviver. Há pessoas à nossa volta morrendo de fome. Fome. Literalmente fome de pão. Então há fome no mundo. Dos 1 bilhão de seres humanos que passam fome no mundo, 15 milhões são brasileiros. Nós temos no nosso país 15 milhões de pessoas com fome, o que é muito estranho. Porque a FAO, que é o órgão das Nações Unidas que trata da questão da fome, desenvolve políticas para a fome, a FAO diz assim que para que num país, numa nação, não exista fome, a capacidade produtiva desse país deveria oferecer aos seus cidadãos uma porção diária de 1.600 calorias. Uma dieta razoável. 1.600 calorias. Pouco, né? Eu acho pouco. Acho pouco, 1.600 calorias, acho pouco. Mas há país cuja capacidade produtiva, se for fracionada, dividida entre os seus habitantes, há países que não conseguiriam distribuir a porção diária de 1.600 calorias aos seus habitantes. Por outro lado, no Brasil, se nós pegássemos toda a produção brasileira e dividíssemos pelo número de brasileiros, cada um de nós receberia a generosa porção de 3.300 calorias dia. Aí melhorou bastante. 3.300 calorias dia para cada brasileiro, se a nossa produção nacional fosse dividida entre nós, os brasileiros. Se nós produzimos mais do que o dobro do que é recomendado pela FAO, por que ainda tem gente passando fome no nosso país? Então, quando nós estamos falando mais pão, nós estamos levantando sim a nossa voz, e estamos falando sim aos programas assistenciais, quer sejam do governo, quer sejam da sociedade civil, para distribuir pão, para dar comida a quem tem fome. Então, mais pão, isso é um sinal do reino, sim. Pão para quem tem fome. Nós estamos falando de transformações das políticas, nós estamos falando de reforma, nós estamos levantando a nossa voz, falando sobre esse sistema que está muito esquisito, de concentração de renda, de concentração de terra, de concentração de potencial produtivo, de má distribuição, enfim, nós estamos falando sobre isso, o reino de Deus também fala sobre isso. Basta você ler os profetas, por exemplo, o profeta Isaías, que nós lemos no capítulo 55, no capítulo 5, ele diz assim: ai daqueles que compram casas e mais casas, e terras e mais terras, até que sejam os únicos moradores da região. Deus é contra esse negócio de acumular casa e acumular terra, está na Bíblia. Então, quando nós falamos assim, mais pão, nós estamos falando sobre isso, nós estamos falando que as pessoas que estão com fome não podem passar fome.
Eu sei que alguém vai dizer assim, a gente não tem que dar o peixe, a gente tem que ensinar a pescar. Eu sei, pessoal, mas gente com fome não segura a vara. Gente com fome não aprende a pescar. Não adianta você dar bolsa de estudo para quem está com fome. Não adianta você pagar a escola e tentar profissionalizar a gente que está com fome. O Gandhi, Mahatma Gandhi, ele disse o seguinte, que com o homem faminto não se conversa senão em termos de pão. Com o homem faminto não se conversa senão em termos de pão. Não, ele está dizendo assim, rapaz, eu estou com fome, eu não quero o seu folheto. Rapaz, eu estou com fome, eu não quero ser bem-vindo na sua igreja. Rapaz, eu estou com fome, eu não quero que você diga para mim que Deus me ama. Rapaz, eu estou com fome, eu não quero que você diga para mim que Deus perdoa os meus pecados. Eu estou com fome, não adianta você falar para mim que eu vou para o céu depois que eu morrer. Eu estou com fome. E quando eu estou com fome, você fica falando da sua igreja, fica falando que Deus me ama, fica falando do céu, eu fico com mais raiva de você e desse Deus aí que está me deixando passar fome. Então eu estou com fome, e quando a gente fala assim, mais pão, nós estamos falando sim, que nós estamos levantando a nossa voz e arregaçando as nossas mangas, em favor daqueles que não têm acesso ao pão. Então mais pão quer dizer algo contra a fome e a miséria, não apenas uma palavra profética, mas um engajamento de serviço, um engajamento diaconal no que for necessário. Tanto para aquilo que é uma assistência e uma doação, quanto aquilo que é para a transformação das estruturas da nossa sociedade, quer seja para a qualificação das pessoas que são atendidas pelo nosso serviço. Enfim, nós não queremos gente passando fome e o que a gente puder fazer contra a fome, a gente tem que fazer. Ponto. Mais pão. Porque a palavra de Deus diz para nós que também de pão o homem viverá. Então nós estamos falando de pão. Mas também nós estamos falando de algo além do pão. Porque a palavra de Deus diz que nem só de pão o homem viverá. E o mais triste no mundo que está com fome, e tem gente passando fome, e o mais triste, numa campanha de Natal e de celebração do nascimento de Jesus, o pão do céu, o pão da vida. O mais triste nisso é que se nós conseguíssemos distribuir pão para todos os habitantes do mundo, não seria solução para o nosso mundo. Por quê? Porque nós não nos satisfazemos com o pão. Nós não nos satisfazemos com o pão, e essa é a palavra de Deus, e é o ensinamento do Evangelho, que nem só de pão o homem viverá. Quando Jesus está com fome e o diabo chega diante dele e diz assim, você não está com fome? Transforme pedras em pães. Jesus diz, nem só de pão o homem viverá. Eu sei disso, eu já aprendi isso. Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, então nem só de pão. Jesus estava citando Deuteronômio capítulo 8. E quando você vê o Deuteronômio capítulo 8, você vai ver que o povo está andando com Moisés pelo deserto e ele está com fome. E ele está com fome e ele tem saudades do Egito, onde era escravo. Veja que interessante, nós estamos dispostos a abrir mão da nossa liberdade em favor do pão. Porque é o que o povo de Israel fala para Moisés. Olha, Moisés, nós não éramos livres lá no Egito. Nós trabalhávamos como escravos. Nós tínhamos um abusador. Nós tínhamos alguém que exercia um poder violento contra nós, mas pelo menos nós tínhamos pão. Lá no Egito não passávamos fome. E então Deus mostra para Israel e mostra para o seu povo o que é a angústia da fome. Mas em Deuteronômio 8 também diz o seguinte, Deus diz assim, vocês experimentaram a angústia da fome e se voltaram para o céu. Mas quando vocês se voltaram para o céu, eu derramei sobre vocês o pão, o maná, numa abundância, numa fartura que vocês jamais imaginavam. E quando o pão lhes foi abundante, vocês também viveram a angústia da abundância. Vocês viveram a angústia de ter muito pão e ainda continuar com fome. E aí vocês tiveram a oportunidade de aprender que nem só de pão o homem viverá. Nem só de pão. Eu penso entre nós aqui, nós somos da turma que tem pão. E nós somos da turma que tem muito pão.
Então, para nós, falar mais pão, não é apenas falar assim, olha, vocês aí que não têm pão, nós estamos prestando atenção em vocês. Mas também nós estamos dizendo para nós mesmos, nós que temos pão e muito pão, e que estamos correndo atrás de mais pão, não vamos cair nessa armadilha de acreditar que mais pão na nossa mesa, que já tem pão, é mais vida, é mais alegria. Nós estamos dizendo para nós mesmos que nós precisamos de um mundo e de vidas com menos coisas. Nós construímos um mundo de coisas. Nós construímos um mundo de relações de coisas. Nós construímos pessoas, coisas. O que quer dizer um mundo de relações de coisas? Nossa sociedade não é mais uma sociedade de relacionamento pessoa-pessoa. A nossa sociedade é uma sociedade de relacionamento assim, ó, pessoa, relógio da pessoa, outro relógio da pessoa, da outra pessoa, e a pessoa. É pessoa, relógio, relógio, pessoa. Pessoa, carro, carro, pessoa. Pessoa, bairro que mora, pessoa. Pessoa, casa, casa, pessoa. Mulher, bolsa, bolsa, mulher. É assim que a gente se relaciona. Eu olho no seu pulso, o seu relógio é igual ao meu, você é um dos meus. Nós somos da mesma turma. Você olha para a bolsa da mulher é mais ou menos igual à sua, é da sua turma. Em que bairro você mora? No bairro X. A renda per capita do meu bairro é Y. E que bairro você mora? No bairro Y. A renda per capita do seu bairro é menos 2x, você não é dos meus. Você é adversário, você é quase inimigo. Se você olha para alguém que tem um relógio muito melhor que o seu, o cara é bandido, porque nesse país ninguém enriquece honestamente. A gente olha para o rico como bandido, ele é nosso adversário. Mau caráter. Agora, se você olha para um cara que não tem nem relógio, e você tem relógio, é pobre, digno de compaixão. Ou pior, é vagabundo, não dá o sangue, porque se trabalhasse ia ter também. A gente se mede pelas coisas. E as pessoas, aos poucos, elas vão valendo pelas coisas que têm. E quem vale pela quantidade de coisas que tem, acaba se tornando uma coisa entre as coisas que tem. É simples. Se você acha que eu tenho valor pela roupa que eu visto, o carro que eu dirijo, a casa que eu moro e a bolsa que a minha mulher tem, faz a conta, coloca tudo no papel, passa um risco e diz lá, R$320. Aí você pega o outro e fala, esse aqui já vale 1.200.000. Isso aqui já vale 15 milhões. O Steve Jobs, por exemplo, quanto valia? O Bill Gates, quanto vale? Vale o mesmo que você, vale o mesmo que eu. Mas no nosso mundo, não. No nosso mundo, não. O nosso mundo é um mundo construído a partir das coisas. E quando nós dizemos assim, mais pão, nós estamos dizendo, gente, menos coisas, mais pão. Gente, menos o que não é pão. Vamos voltar para o profeta Isaías, capítulo 55. Por que é que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, se vocês já têm pão? É porque vocês acham que aquilo que não é pão, e que se pode comprar com dinheiro, vai trazer para o coração de vocês a saciedade da fome que lhes habita. E Deus está falando, olha, as coisas são assim, olha, tem uma fome que é do corpo, é da barriga, mas tem uma fome que é da alma. E as coisas podem satisfazer a nossa fome da barriga, mas elas não podem satisfazer a nossa fome da alma. Evidentemente que se a nossa fome da barriga não é satisfeita, a gente morre. Por isso é que também de pão viverá o homem. Mas se nós não temos a satisfação da nossa fome da alma, também a gente definha e morre. Porque nem só de pão viverá um homem. Um dos textos mais impressionantes da palavra de Deus é o Salmo 106, o versículo 15.
Esse é para gente assim que é obcecada por alguma coisa. E fica pedindo para Deus essa tal dessa coisa. Deus, sem essa coisa eu não vou ser feliz. Deus, sem essa coisa eu não vou ser completo. Deus, sem essa coisa eu não vou ser inteiro. Coisa. Ó, coisa pode ser objeto, pode ser gente também, viu, pessoal? Tem gente que trata filho como coisa. Tem gente que trata mulher como coisa. Tem gente que trata homem como coisa. Tem gente que trata empregado como coisa. Então pode ser gente também. A Bíblia Sagrada denuncia uma sociedade que coloca preço nas pessoas e vende. Tem gente que está à venda, tem gente que se vende, e tem gente que compra quem se vende. Quer dizer, é um mundo louco, que o ser humano passa a ser coisa que tem preço, e que a gente compra e paga. O Salmo 106, o versículo 15, diz assim, que essas pessoas foram tão obcecadas pelas coisas, que elas alcançaram essas coisas. Mas a sua alma definhou. A sua alma definhou. Por quê? Porque a nossa vida, ela não se enche com coisas. Por isso é que o profeta vem dizendo assim, olha, aquilo que realmente satisfaz não tem preço, não tem custo, e a gente tem isso, acesso a isso sem dinheiro. Venham, sem dinheiro, sem custo, sem preço. E comam. Sabe o que eu penso? É que Deus está dizendo assim, quando você tem a saciedade da sua fome da alma, o pão lhe faz bem. Quando você não tem a saciedade da sua fome da alma, nenhuma quantidade de pão lhe fará bem. Nenhuma quantidade de pão lhe será satisfatória. Por isso ele está dizendo aqui, venham, comprem. Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva, porque nem só de pão o homem viverá. Por isso nós celebramos a Eucaristia hoje, e eu acho que é extraordinário esse simbolismo da mesa da Eucaristia, do corpo de Cristo partido por nós, representado e simbolizado no pão. Nós repartimos o pão, porque também de pão o homem viverá. Mas nós também repartimos o cálice, que é o sangue de Jesus, porque nem só de pão o homem viverá. Aquilo que veio ao meu coração quando eu contemplei essa mesa, pensando em mais pão, foi o seguinte: projeto de distribuir pão é projeto de ONG, é responsabilidade de governo. Mas somente nós, a Igreja de Jesus Cristo, pode distribuir pão encharcado no vinho. Pão, corpo partido, encharcado do sangue. Será que podemos enxergar isso nessa mesa? O Cristo, que ele é encarnado e participa da nossa sorte física, é solidário à nossa dimensão humana do corpo, e ele diz assim: eu sei o que é passar fome, eu sei o que é passar sede, eu sei o que é isso, eu sei o que é não ter casa, eu sei. Ele que se solidariza com a nossa condição humana, do pó, ele vira pó também com a gente, ele vira filho de Adão, mas ele doa a sua vida e derrama o seu sangue, é vida doada, e diz assim: olha, nem só de pão, e nós não somos só o pó, nós também somos fôlego da vida, e nós também temos vida para doar, porque eu também sei o que é o peso da rejeição, eu também sei o que é o peso da traição, eu também sei
a afronta que é a minha dignidade ser vendido por 30 moedas. Eu também sei o que é ser olhado por uma sociedade que coloca preço em ser humano. Eu também sei. E eu partilho com vocês a minha vida e participo com vocês do quebrar e do rasgar e do dilacerar da minha carne. Nós, a igreja de Jesus, nós distribuímos pão encharcado no vinho. E não foi outra coisa que Jesus distribuiu a Judas na ceia. Jesus pegou o pão, encharcou no vinho e ofereceu a Judas, dizendo: aqui tem pão, mas aqui tem mais do que pão. Porque sem pão o homem não vive, mas nem só de pão o homem viverá. Eu fico a me perguntar, quais são as fomes da minha alma? E eu já descobri, difícil experimentar, mas eu já descobri, que não é mais pão e não é enchendo o meu mundo com mais coisas que a minha alma será satisfeita. Já descobri. Lembro do meu amigo que o filhinho dele falou assim para ele: o pai, que negócio é esse de espiritual? O que é espiritual? Devia ter uns 5 aninhos o garotinho. O que é espiritual? E o meu amigo, com uma lucidez, talvez um lampejo, eu falo para ele que foi um raro momento de lucidez na vida dele, ele falou assim para o filho dele: filho, é o seguinte, o mundo tem coisa que a gente pega e coisa que a gente não pega. As coisas que a gente não pega são mais importantes do que as coisas que a gente pega, entendeu? Aí o menininho falou assim: entendi, pai, e saiu correndo. Eu espero que aquele menino realmente tenha entendido. Que afeto, abraço, amizade, perdão, bondade, alegria, paz na família, amor na casa, prazer da conjugalidade, essas coisas não tem dinheiro que compre, e elas são mais importantes do que o pão. Mas também é certo o ditado, que casa que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Se é verdade que também de pão o homem viverá, nem só de pão o homem viverá. Mas pão quer dizer duas coisas. Para quem não tem pão, vamos buscar quem não tem pão e vamos trazer para a mesa do pão o pão encharcado no vinho e repartir o pão que mata a fome da barriga e repartir o Cristo que se dá no sangue e que mata a fome da alma. E para quem tem muito pão, nós vamos dizer assim: ei amigo, para que tanto pão? Nem só de pão o homem viverá. Não caia nessa armadilha, volte à mesa do pão encharcado com vinho, porque você tem muito pão e pouco sangue aí. Você tem muito pão e pouca vida. Você tem muito pão na mesa, mas muito pouco de Cristo na casa. Então volta para a mesa do pão molhado no vinho. Mais pão, mais pão. Para quem não tem pão, pão. Para quem já tem pão e muito pão, vinho. Ou melhor, também pão, encharcado no sangue do Cordeiro de Deus. Que o Senhor Deus nos visite essa noite, derramando e aspergindo o sangue de Jesus Cristo sobre a nossa mesa que já é farta de pão. Que o nosso Deus nos visite essa noite e encontre aqui aqueles que não estão famintos no corpo, mas que têm uma fome desesperada na alma. Que Deus nos visite e nos possibilite ouvir a sua voz, para que o comer do pão encharcado de vinho traga delícias à nossa alma, e para que a nossa alma viva, como prometeu o profeta Isaías. Que seja assim. Aproxime-se dessa mesa
e peça a Deus que o sangue de Jesus visite o pão que você já tem. Amém.